Dia! Vamos começar mais um dia, né? Diariamente o nosso dia tem que ser uma questão de escolha, de possibilidades, de consciência. Para quem tá chegando agora, vou dar uns minutinhos para poder o Instagram avisar vocês. Bem-vinda, Vanessa. Se puder, clicando, compartilhando no aviãozinho aí, chamando pessoas que você acredita que esse conteúdo, essa aula vai ser uma contribuição. Bem-vinda, Tati. Ó, vou dar 2 minutinhos para vocês compartilharem essa live, que esse conteúdo vai mexer com você. Ó, e aproveita, já vai pegando papel, bloquinho, porque geralmente quando eu passo para trazer consciência, transformação, a nossa mente ela não consegue armazenar tudo aquilo que chama a nossa atenção, né? A gente fala insight. Então pega um papel, pega uma caneta, porque talvez hoje nesse conteúdo você pode tirar uma contribuição, talvez um recurso que você já está buscando há muito tempo e você vai encontrar aqui. Bem-vindo, Diego. Sejam todos bem-vindos. Vou dar um minutinho para o pessoal compartilhar. Convide pelo menos 3 pessoas que você acredita. Se você considera esse conteúdo, essa aula como contribuição, convide 3 amigos que você vai ser contribuição na vida das pessoas. A gente tem uma energia bloqueada, que nós vamos aprender a destravar isso, a desbloquear, que chama generosidade de espírito. Nós temos essa energia travada e vocês acreditam que quando vocês expandem essa energia, vocês criam mais possibilidades, vocês criam mais facilidade, mais leveza para o seu corpo e a vida flui. Imagina se você tivesse que no meio do caminho pensar para encontrar o ventre da sua mãe, o útero da sua mãe, o óvulo da sua mãe. Você já parou para pensar que você não teve que pensar? Existe uma força oculta que nos conduz nessa realidade em tempo e espaço. E a gente aprendeu a puxar o freio de mão e bloquear isso. Esse é o meu objetivo. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia P. Silva, mentora de negócios, de empreendedorismo, de transformação, porque eu brinco assim, que quando eu penso em empreender algo, me fala aí se tem algum empreendedor de plantão. Coloca aí, hashtag empreendedora ou empreendedor. Quando a gente pensa em criar algo, montar algo, né? A gente sai da onde as ideias? Sai do nosso coração, sai da nossa mente como imaginação. Então você vai ganhar muito participando diariamente. Lembrando, porque antes eu fazia live todos os dias. Aí na correria do dia a dia eu dei uma afastada. Porque para quem não sabe, aqui na minha cidade de Uberaba, não sei de que cidade você está falando, coloca aí de qual cidade você está falando para eu saber. Eu tenho um instituto, chama Instituto Integrativo do Ser, e para quem é empreendedor, vocês, não sei se alguém aqui é empreendedor ou ainda trabalha para o sonho de alguém, porque o nosso objetivo aqui, gente, é fazer essa transição de carreira. É para quem fica trabalhando, preso no julgamento, nos pontos de vista, perdendo o seu tempo de não criar algo que condiz na sua realidade, que é leve para você, acaba que você leva uma vida limitada, uma vida cansada, estressante. Não que como empreendedora eu tenho um negócio, eu tenho empresas para administrar, atendimentos para fazer, que também não seja estressante. Mas uma vez que você conecta com aquilo que faz sentido para a sua vida, você começa a trabalhar com mais vontade e prazer. Não é assim mesmo? Eu sou assim. Então eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade porque eu já queria minha independência financeira. Olha que legal. Então hoje eu tenho 47 anos. Com 11 anos até 47, por isso que o meu objetivo dentro desse fazendo as pazes com o dinheiro, que é uma consciência que nós não temos, porque a gente tem uma sensação de que tem que trabalhar muito, fazer muito esforço para que o dinheiro venha, e não é. O dinheiro ele é só o produto final daquilo que você é e do que você entrega, tá? Então vai convidando, vai dando um coraçãozinho pro Instagram, entender que esse conteúdo é relevante, né? Ele pode ser uma contribuição para você e também para a vida de outras pessoas. Lembrando que tempo, gente, o tempo ele não é limitado, ele não é escasso.
O que é limitado e escasso é a forma que você começa o seu dia, sua semana, seu mês, seu ano. Então, dentro desse contexto, quantas promessas a gente aprendeu a fazer no final, no começo da semana ou no começo do ano e não consegue executar? Por quê? Porque nós temos muitas crenças como blocos de informações no nosso campo. Então nós temos o nosso campo mental, o nosso campo emocional, o nosso campo espiritual, sentimental, sutil. E aí você, no meio disso tudo, você acha que tem que desenvolver um só. Não. Quando você expande um pouco a sua consciência em relação a algo, é você no todo. A sua consciência, ela tá desde o dedão do seu pé ao fio de cabelo, o fio da sua sobrancelha e no todo o seu ser. Então a gente aprendeu a fragmentar as nossas escolhas e a gente não precisa. Hoje eu fiquei pensando assim, ontem num atendimento, um mentorado meu disse assim: nossa, eu sou uma pessoa tão azarada. Ele até falou assim: nossa, eu preciso participar desse workshop porque eu sou uma pessoa tão azarada que tudo o que eu faço eu tenho uma sensação de perdedor. E foi tão interessante porque uma vez que você ganha consciência do que você está falando e qual é o pano de fundo que está te conduzindo, você muda com mais facilidade, muda com leveza e muda para melhor. E aí eu perguntei, foi tão interessante quando ele falou assim: nossa, eu sou tão azarado, eu não tenho sorte em nada, tudo que eu nem faço porque eu sei que eu já sou azarado. Eu perguntei assim para ele: quando você era criança, quem são as pessoas que mais influenciavam nessa parte de ser azarado na sua vida? Aí ele disse, gente, ele falou assim: nossa, sabe o que acontecia? Quando eu era criança, eu caía e a minha mãe falava assim: nossa, meu filho, mas tudo de ruim acontece com você. Aí, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que acontece? Chega uma hora que a mente dele acredita nessa mentira como verdade. E aí ele falou, eu falei assim: a sua mãe, toda vez que você caía, a sua mãe falava o quê? Eu falei: escuta, deixa seu corpo escutar essa frase, porque a gente é feito de recortes, de memórias fragmentadas em relação a tudo, a relacionamento, a carreira, a trabalho, a dinheiro, a doença, a saúde, a sucesso, a fracasso, a escassez, a tudo. Então nós temos blocozinhos que vão definindo e concluindo tudo aquilo que você se tornou na sua infância e na sua adolescência. Aí ele falou assim: olha, você falando isso, agora me veio aqui as experiências que eu vivi quando criança, que a minha mãe reforçava que eu era uma criança que tudo de ruim acontecia comigo. Por exemplo, ele subia na árvore, caía, a mãe dele falava, aí a mãe dele dava bronca, e a mãe falava: mas não é possível, presta atenção, tudo de ruim acontece com você. Aí ele ia mexer na cozinha, queimava, porque lembra, gente, que a vida são experiências. A vida é experimento, a vida é laboratório. Comenta aí com essa história de infância. Outra crença que vem muito, que afasta a sua leveza de criar e sobrecriar uma vida grandiosa, próspera e abundante e que faz sentido. Burrice. Quantas vezes você toma uma decisão relacionada a algo e aquilo não sai do jeito que você queria e você se define e conclui que você foi burro, que você foi ignorante, que você foi incapaz, que você foi um impotente, você foi um fraco, você foi um errado. Não é assim que funciona. Se o nosso tempo e espaço com a nossa mente cria a nossa realidade de ser e fazer as coisas, nessa jornada aqui, toda terça-feira, 9h09 da manhã, eu vou abrir esse portal para a gente destruir e descriar a insanidade que a gente definiu como verdade e que empaca
limita a nossa consciência. Sabe a palavra empacado? Alguém já ouviu essa palavra empacado? Toda definição e conclusão de empacado que você está tendo aí, em que área que você está empacado? Comenta aí. Coloca em que área que você está empacado, que você acha que você vai, mas não vai. Aí tem um elástico que fica te puxando. Aí você fica definindo e concluindo que isso é verdade. Não é. Isso é um fragmento de uma memória que está aí congelada no seu campo. Por isso que eu trabalho com várias técnicas de desprogramação emocional de traumas, dramas e bloqueios. Então, quando você fala que está empacado, parece que não sai do lugar, não anda, aquilo vai solidificando no seu campo. E aonde que a gente armazena traumas? Nas moléculas, no corpo, na consciência, tudo é consciência. Nós honramos até mesmo as dificuldades do nosso sistema por amor. Mas esse amor é um lugar do amor inocente e infantil. Uma pessoa adulta requer tomar decisões e atitudes que ela tem que ter clareza que ela não está ferindo outras pessoas. Nós não temos o poder de ferir outras pessoas se elas também já não estão feridas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu escolho, o meu marido quer viajar. E aí eu falo que não vou e falo, pode ir viajar que eu não vou. Aí ele fala, não, eu não vou. Eu vou se você for. Então o que acontece? Inconscientemente ele projeta para mim a responsabilidade da escolha dele. Quando você projeta para o outro a responsabilidade da sua escolha, da sua felicidade, das suas atitudes ou das suas realizações, você fica no trauma e no drama. Então, diariamente nós vamos trabalhar isso dentro de uma consciência que, olha, não adianta às vezes a gente ganhar consciência sobre algo que a gente fez, que fez com que a gente ficasse na tristeza, no medo, na culpa, na raiva, na carência, e depois a gente se cobra porque teria que ficar sabendo o que sabe agora. Não adianta. Então, uma dica, anotem aí no bloquinho. Vocês pegaram papel e caneta? Guarda um bloquinho para vocês toda vez, toda terça, 9:09. Esse portal, ele é um portal de transformação, de empatia, de amorosidade, de conexão. Gente, não foi à toa que eu escolhi 099. E é tão interessante que hoje eu vou dar um workshop às 19. Hoje é dia e eu não tinha em tempo e espaço pensado, casado, o horário e a data, porque vai ser às 19 horas lá no Instituto Integrativo do Ser. E hoje é 19, né? Então aí eu falei, gente, olha que interessante. A matemática, ela está constante na nossa vida, mas a gente esquece de pedir clareza sobre o que está certo sobre isso, que eu posso perceber. As perguntas que vocês não estão fazendo é a consciência que você está recusando a receber. Então, dica número 1. Quando você ganha consciência de algo para elevar, para você dar um salto quântico de, nossa, existe esse caminho que eu não sabia, agora eu estou sabendo. Sabia, você só não tinha clareza que sabia. Você pode dizer, ok, fala seu nome, fala mais amorosidade aqui, por favor. Se você fez algo que você invalida a forma que você fez, isso não vai criar mais possibilidades. Pelo contrário, vai levar você para o chicote do julgamento. Em que área da sua vida que você está jogando como definição e conclusão e cobranças? Nós somos seres de linguagem. Então, nós não temos só a linguagem verbal, nós temos a linguagem infinita. Por exemplo, os meus cachorrinhos aqui em casa, eles pedem para passear, para ir para a rua o tempo todo. Se por eles, eu ficava andando com eles para cima e para baixo aqui dentro do condomínio.
A linguagem, a forma que eles me pedem, eu sei a hora que eles me pedem comida, eu sei a hora que eles me pedem para levar para a rua, eu sei a hora que eles me pedem colo, carinho. Então, como eu posso engajar com essa energia oculta de acessar assim, fazer a leitura de uma forma que é mais essencial e que cria mais para minha vida, e não tentar excluir e afastar tudo para eu poder me sentir melhor para criar a minha vida. Qual é o espaço que eu crio para mim hoje? Quem são as pessoas que eu abro espaço, coloco pessoas, situações que eu fico responsabilizando? Uma pessoa próspera, abundante, grandiosa, que tem generosidade de espírito, não fica presa, colada nos problemas. Então elas pedem mais clareza. Então, quem já me segue, quem já está aqui diariamente comigo, acompanha, inclusive, já vai se inscrevendo aqui no Instagram, no meu canal do YouTube. Aqui no meu Instagram é Cláudia P. Silva Mentora, no YouTube é o mesmo, Cláudia P. Silva Mentora. Que lá no YouTube você pode assistir o vídeo várias vezes, você pode anotar depois, você pode parar, porque tem gente que gosta de assistir no YouTube, tem gente que gosta de assistir no Instagram, e tá tudo bem. Então, quando você começa a se definir e concluir sobre a forma que você está vivendo a sua vida, 98% dos seus pensamentos já passaram. Olha que interessante. Eu vou lançar um método, né, que chama FPD. Dentro desse método FPD, você vai começar a perceber quais foram os scripts e os roteiros e a história que você conta diariamente com a sua cabeça. A nossa cabeça, ela é um recurso onde estão todos os sentidos. Agora eu vou falar baseado na medicina chinesa. Eu sou médica em medicina chinesa e decodificação e linguagem do corpo. Então, os nossos olhos, ele está conectado com o nosso fígado. Olha que legal. Será que seu fígado não está intoxicado de raiva? Raiva é um veneno que você sente do outro. É como se você tomasse um veneno e acha que o outro vai morrer. E o outro não vai. É você mesmo que vai se intoxicar. Seu cortisol vai aumentar. E aí aonde que começa os problemas e as perturbações na nossa mente? É quando eu não tenho muita consciência dos meus sentidos. Se os nossos olhos estão conectados com o fígado, sabe qual é a energia do fígado? A nossa potência da criatividade. Então anota aí. Conversa com o seu fígado e diga para o seu fígado: fígado, que energia, espaço e consciência, escolha, eu e você podemos ser a mágica da criatividade. Criatividade é a chave para a mente. Porque quando você cria algo, você tem que estar com a mente muito clara do que você deseja criar, para você organizar e estruturar o seu sucesso. Onde você coloca o sucesso agora na sua vida? Porque com inconsciência e anticonsciência programada pelas pessoas externas que nos educaram, se elas excluir o sucesso, nessa realidade você vai aprender nessa jornada a incluir o sucesso na sua vida. Fazer as pazes com o sucesso, você vai aprender dentro desse método, né? Então você vai ganhar muita consciência e muitas ferramentas para você perceber que é muito leve e fácil mudar. Gente, é tão leve e fácil mudar, porque a gente aprendeu a fazer do fácil difícil. Então, olha aqui, eu não disse, imagina o seu corpo, ele é um carro. Você pode até tentar sair pela janela do seu carro, mas o certo, pelo contexto do design, é você sair pela porta. Eu mesmo já saí pela porta, pela janela do carro, diante de uma situação. Mas isso é só uma luta e fuga e sobrevivência. Então, muitos de vocês inconscientes estão saindo pelas janelas dos carros de vocês. E não é. O melhor portal para a gente sair constantemente na leveza, na criação, é pelo coração. Esse campo, ele é magnético, poderoso, e foi ele que construiu o seu corpo
através da sua escolha. Foi você que escolheu. Foi você que escolheu o seu corpo. Você escolheu o seu veículo. Então, nós vamos começar a engajar com esse veículo, com essa energia e com essas moléculas. Os nossos ouvidos estão conectados com os nossos rins. E os nossos rins têm a emoção do medo. Então, aquilo que eu vejo e aquilo que eu percebo e sinto, se eu tenho raiva ou se eu tenho medo, você levanta todas as barreiras em todos os sentidos. Quando você define, conclui e julga uma pessoa ou guarda a mágoa dela, o seu campo inteiro fica poluído. Então, nós vamos desprogramar, rescindir, retratar, anular e cancelar em todos os níveis qualquer fragmento, qualquer lembrança, qualquer memória que você trancou. Então, se você hoje, pela consciência de saber que os seus olhos é a janela da alma, mas está conectado com o seu fígado, que é a criatividade, verdade, o que você gostaria de criar hoje na sua vida? Coloca assim, ó, anota aí, ó. O que eu posso ser, fazer e criar hoje que vai me dar uma possibilidade numa versão totalmente nova, pelo qual ainda não tinha considerado possível? Que energia, espaço e consciência, escolha eu posso ser e manifestar algo que eu não tinha me permitido? Peça clareza e leveza, porque quando você pode fazer algo novo, não precisa que você tenha que eliminar o que você já viveu e o que você já experimentou e o que você já tem. Você pode criar mais consciência, você pode ver de forma diferente e fazer a roda girar. A roda modificar, às vezes é preciso dar ré. A vida, ela é feita de cenários. Então, receber é uma consciência de escolha. Um tempo atrás eu falei numa outra aula, aqui na live, que uma das coisas que a gente mais foi treinado, solidificado como pensamentos, sentimentos, é definir as pessoas no pior que a gente acha que elas são. E a gente não aprendeu a olhar qual é o presente que está por trás disso, naquela mesma pessoa como solução. Essas pessoas que passam pela nossa vida, que são de desafio, assim, os desafios que traz uma pessoa que eu conecto com ela tem algo para eu ganhar consciência do meu lugar e de quem eu sou e do que eu faço ou não faço. Esses dias eu fiz um trabalho com um mentorado e ele disse assim: eu só atraio pessoas difíceis. E eu disse para ele: engraçado, você vem repetindo isso muito tempo? Ele: desde que eu era criança eu escuto que que nossa família atrai pessoas difíceis. E eu perguntei assim: verdade? Então, se você escolhesse agora, se você tivesse o poder de escolher as pessoas que são de relacionamento fáceis, que você acha que você pode ter flexibilidade, que tipo de pessoa você escolheria? Olha o poder da manipulação, gente. A gente manipula demais. E quando a gente manipula demais, a gente não honra e respeita o outro. E aí ele disse assim: olha, falando assim, eu gostaria que as pessoas me escutassem, fizessem o que eu estou mandando. Quando a gente pensa que as pessoas têm que fazer o que a gente manda, a gente esquece de entender e perceber que aquela pessoa, ela tem as escolhas dela e ela vai escolher o que faz sentido para ela, não o que faz para nós. A gente não aprendeu a fazer perguntas ligadas aos relacionamentos para criar mais. Então, como seria você começar hoje a perceber que as perguntas que você pode fazer, você vai conhecer exatamente a essência, a verdade daquela pessoa, sem julgar. A gente não precisa julgar. Destravar a parte energética, emocional e comunicativa é um exercício diário, vocês concordam? Às vezes vocês querem trocar de relacionamentos, de trabalho, só que você esquece
que você é a mesma versão e você vai levar você junto com os mesmos pontos de vista. Não adianta, às vezes, você definir e concluir algo como verdade em todos os sentidos, em todas as ocasiões e situações. Então, a primeira coisa é o quanto eu posso ganhar consciência de tudo aquilo que eu já superei e não tinha reconhecido. A falta de reconhecer que o que você viveu como dificuldade foi um presente. E a gente não tem que ser medíocre, não. Quando sentir raiva, ok, Gente, eu vou dar uma dica. Quando eu sinto raiva, que é natural a gente sentir raiva, anota aí, é natural ter raiva. A única coisa que eu não posso ser é cruel. Cruel no sentido que eu vou me vingar daquela pessoa. A Lu tá falando assim, carregando, aprendendo a fazer perguntas. Isso, perguntas que desafiam a sua mesmice de viver. Por exemplo, quando eu falo assim, eu senti raiva diante de uma situação. Vamos supor que aconteceu esses dias. Eu estava no trânsito, normal, dentro da velocidade, a pessoa veio, contramão, e entrou na minha frente. Eu não sei se alguém vive essa experiência, ou talvez pode até ter vocês que fazem isso inconscientemente. A tal da palavra pressa, né? A gente tem pressa de viver, mas como seria não ter pressa de viver, mas ter leveza de ser e de fazer as coisas? O quanto eu posso ser, a pergunta, transforma em pergunta. O quanto hoje eu posso engajar no meu corpo, na minha coluna, gente, o que eu já atendi de pessoas carregando o mundo nas costas, baseado na experiência de vida, ligada à escassez, ligada ao sistema familiar. Você não precisa carregar o mundo dos outros nas costas como um problema seu. Como você pode transformar tudo isso que você comprou como curador, né, o salvador? Você pode pedir por mais consciência, por mais facilidade, por mais alegria, por mais dinheiro. Quando essa pessoa entrou na minha frente no trânsito, e isso, gente, era 7h30 da manhã, muito cedo, a pessoa já levanta no piloto automático. A gente tem que sair desse piloto automático porque nós não somos robôs. A gente somos seres infinitos que temos pensamentos, sentimentos, emoções, vibrações constantemente na mudança. E aí, quando eu senti raiva, gente, eu senti raiva. A raiva, quando você não transforma ela em algo, ela intoxica as suas células e seu corpo e depois isso traz dor, somatização. Lembra que o fígado governa a visão. E se eu não enxergasse? Vamos supor, se eu estivesse de olho fechado, eu não ia saber que esse carro passou na minha frente e eu nem estaria dirigindo. Então, tudo é questão de vivência, de experiência. O quanto eu estou presente, consciente, aonde eu estou, o que eu estou fazendo e o que eu estou sendo. E quando eu senti a raiva na hora, eu disse, verdade, como eu posso conduzir e transformar essa raiva agora em algo grandioso? Você pode usar essa pergunta para preocupação, para os julgamentos. Quando você pergunta, como eu posso transformar toda essa preocupação em clareza, em recursos, em caminhos que eu não considerei ainda, você expande mais e cria mais para a sua vida. Então, diariamente você vai criando e expandindo tudo aquilo que você vai criando como esterco, que na realidade são as cacas que a gente define e conclui, mas você pode criar como adubo e construir uma vida fortificada, é uma vida fixa, de uma forma fixada com consciência onde você for. Esse fixado, ele não tem que ser definido como estátua, mas como movimento, aterramento, resumindo a palavra. Eu fico sempre pensando assim, diariamente chega várias pessoas nesses anos todos de treinamento, como consteladora, como facilitadora, todas as pessoas que chegam para fazer trabalho individual ou em grupo, o excesso de estresse e preocupação pelo mundo lá fora
e a pessoa se perde, se sente perdida por falta de objetividade, sem saber criar metas, organizar a vida em todos os sentidos, é porque ela inconscientemente ela foi ferida no amor próprio. Eu fui ferida no meu amor próprio. Quando eu era criança, eu fui muito invalidada pelos meus irmãos, pela minha família. Imagina, só por parte da minha mãe, nós éramos ao todo, por parte da minha mãe, uns 20, mas vivo uns 15. Então, quando você pega esse contexto familiar, envolve muitas dores, muito aprendizado, muitos recursos. Olha, uma dica que eu dou para vocês é começar a perceber, lembra da criatividade? Provavelmente, baseado nas constelações que eu já fiz de profissão, de estrutura e de carreira. 90% dos que eu fiz de atendimento ao longo desse tempo, todas as pessoas criaram uma profissão na dor. A dor dela, ela fez algo, manifestou algo, fez a manifestação de algo através da dor. E o que acontece quando a pessoa não prospera? É porque ela não ganhou consciência e não superou aquele bloqueio, aquele trauma, aquela dificuldade. Ela está presa. Essa pessoa está grudada lá naquela história de vida. Eu mesmo tive clínica de estética há muito tempo, mas eu não tinha consciência porque que eu gostava de cuidar de mulheres. Gostava de fazer massagem relaxante, entender o corpo, entender a mente. Porque quando eu era criança, a minha mãe arrumava desculpa de me pôr de castigo para eu fazer massagem nela. Imagina você, uma criança, sendo punida para fazer massagem em alguém, eu nem sabia o que era massagem, mas ela me punha para fazer massagem na cabeça dela, fazer massagem nos pés dela, nas mãos dela. E olha que interessante, será que eu não escolhi isso? Nessa realidade, ensinar o amor. A minha mãe, ela não era carinhosa, ela não fazia carinho, era só bronca e cacetada e ameaças, mas ela queria receber o toque, o carinho. Então a gente aprendeu a distanciar essa conexão do recebimento. Então, quem não sabe receber, não sabe agradecer, é porque você não aprendeu a pedir o que faz sentido para a sua vida. Você aprendeu a pedir o que não faz sentido para a sua vida. Por isso que logo, dentro desse programa que eu estou criando, e você, vai ser uma virada de chave na sua vida. Se você está aqui, eu falando, trazendo um pouco de introdução, de consciência, dentro desse método, imagina você engajar com as moléculas de receber a consciência e exercícios sistêmicos para você dar um lugar para cada um. Verdade, Pai? As suas escolhas não precisam ser as minhas, mas por amor eu faço diferente. Verdade, Mãe? O seu sacrifício de pôr a vida no mundo não precisa ser as dificuldades das minhas criações. Isso você vai desconstruindo e você vai relaxando, você vai convidando a facilidade. O nosso sistema, ele somatiza muito sofrimento no corpo. Ele traz muita dificuldade no corpo. E o corpo, ele é o nosso caminho, ele é o nosso recurso de dar continuidade na vida enquanto a gente escolher existir. Então, quantas pessoas definem que querem morrer jovem? A gente não precisa escolher, a gente pode desconstruir esse caminho que a gente está grudado e preso. Existe facilidade, sim. Hoje eu faço a minha vida, crio a minha vida, tenho muitos projetos, executo todos os projetos com facilidade, com consciência, mas é porque eu tive que desconstruir aquelas lentes do meu sistema familiar como definição e julgamentos. E você vai aprender isso, vai aprender na prática. Porque se eu dei conta, você também dá conta. Porque eu venho de um sistema onde eu tenho um irmão assassinado. Na verdade, eu tenho alguns irmãos assassinados. Eu tenho já minha mãe falecida, meu pai falecido. Eu tive minha mãe e meu pai ausente. E eu dei conta, superei e sobrecriei. Mas sobrecriei de uma forma que eu não tenho que ter culpa de ser rica.
que eu não tenho que ter culpa de ser feliz em todas as áreas, que eu não tenho que ter culpa de fazer as minhas escolhas por aquilo que vai ser contribuição para a minha vida e para o mundo, para as pessoas. Então você consegue desaprender isso. Aonde que você está definindo a sua dor, que é terrível, horrível e impossível de superar como verdade, que é só um ponto de vista fixo. Nós vamos desprogramar isso também. Então, diariamente, você é o convite da mudança. E não adianta, pessoal, esperar que o mundo mude para você criar a sua vida. Você tem que engajar com uma coisa que se chama atitude. Peça consciência e clareza, verdade, atitude. Quais são os comportamentos, as atitudes, o que eu tenho que ser, fazer hoje, com quem são as pessoas que eu tenho que ir lá falar, quem são as pessoas que vão ser contribuição para a minha vida hoje, que eu posso receber delas. Abre espaço para receber sem julgar, sem excluir. Você também aprendeu a excluir o que é bom, você também aprendeu a excluir o que é grandioso. Então nós vamos resgatando isso aos poucos. Lembra do exercício? Amorosidade, generosidade de espírito começa com você. O quanto eu posso ser generosa comigo hoje, que a forma que eu sei fazer e ter as coisas é o que eu sei. Que se eu soubesse diferente, eu faria diferente. Comece a ganhar a percepção de acessar a vibração do seu coração. Seu coração, ele é o termostato, ele é o GPS que governa a sua mente. Então, na decodificação corporal, quem governa a nossa mente é o nosso coração e a nossa respiração. Então, tira 5 minutinhos para você fechar seus olhos. A gente tem uma glândula aqui que chama timo. E você pode fazer movimentos circulares. Quando eu estou dirigindo, eu às vezes estou lá no sinal e aí eu dou batidinha. Eu posso dizer assim, eu sou o poder, eu sou o controle, eu sou a consciência, eu sou o controle, mas o controle daquilo que requer, que demanda de mim. Não daquilo que eu fico, que o que eu quero criar depende do outro. Então eu sou o controle, eu sou a consciência, eu sou a leveza, eu sou a criatividade. Se você não sabe usar essa generosidade de espírito com você mesmo, uma dica, escreve no espelho do banheiro. Quando você levantar e escovar os dentes, você vai dar batidinhas e ativar o seu motor da consciência. Então você vai dizer, eu sou o poder, eu sou o controle, eu sou a criatividade, eu sou o dinheiro, eu sou magnética, eu sou magnético, eu sou o sucesso, eu sou a inteligência infinita. Quando você joga para o seu corpo, a célula do seu corpo, nós temos os telômeros, a mielina, eles começam a ganhar conexão e no seu cérebro começa a acessar o seu poder, as suas habilidades, o seu subconsciente, né? O seu super-herói, que é você. Então dentro de você existe o seu super-herói. Então você vai ativando o super-herói e lembrando que o super-herói então é o salvador. O super-herói dessa realidade que você assistiu, esse é o salvador, é aquele que não tem tempo para ele, mas ele tem tempo para o mundo e você não conhece a história de vida dele nos bastidores. Exemplo, você já viu a Mulher Maravilha casar, ter filhos, cozinhar? Não. Então, essa é o reflexo de destruir e descriar o salvador, que é como se estivesse a serviço de algo maior, mas você não se vê no meio como merecedor, como recebimento, como consciência e como escolha. E tudo que você faz e cria é a forma que você definiu que é certa sobre o ponto de vista dos outros. Então a gente vai começando a ver, verdade, o que funciona para mim, o que é bom para eu começar a manifestar, o que eu sei fazer com facilidade, com leveza, com criatividade, com diversão e que eu posso ser bem pago e remunerado por isso. Então a gente aprendeu a fazer do fácil e difícil para provar valor. A gente aprendeu isso. Isso a gente cria em todos os contextos da nossa vida, em todas as áreas. Até mesmo no relacionamento afetivo, para sabotar. Existe um implante distrator bem na nossa mente, que chama sabotar. Saboto o que é leve, fácil, prazeroso. Porque eu aprendi que primeiro o difícil é desafiador, é mais inteligente. E não é, tá? A gente busca pessoas para tirar a nossa paz e perturbar a nossa consciência e a nossa liberdade só para justificar
e culpar os outros que a gente não fez mais. Isso é uma forma de você inconscientemente se desaprovar e invalidar você. Pessoal, para quem tá chegando agora, esse vídeo daqui a pouco vai pro YouTube. Então se inscreve lá, clica no sininho. Diariamente você vai ter conteúdos, aula que você pode começar a escutar a vida de um outro lugar, de um outro ângulo que você não sabia que existe e existe sim. Uma vez que você engaja com seus pensamentos, sentimentos, criações, com seu corpo, com a sua molécula no presente, por isso que a palavra presente chama presente, não é futuro e nem passado. Quando você vai para esses lugares, não existem, você perde a consciência do presente, de quem é você e da sua mudança, você rejuvenesce. Então você fica mais jovem, a sua pele agradece, o seu cabelo agradece, a sua unha agradece, a sua coluna agradece. Porque o seu corpo, ele só vai direcionar você naquilo que você se define. E olha que interessante, muitas vezes o nosso corpo, ele pede um caminho para a gente fazer e a gente ignora. Porque a gente cria ponto de vista de certo e errado. Como seria se todos os errados que você definiu como errado, você experimentasse e todos os certos que você definiu como certo, experimentasse um pouquinho abrir mão deles. Quando eu vou fazer uma escolha, essa é uma dica também bem valiosa para você. Quando eu vou fazer uma escolha que eu falo, não, isso eu não escolho, não, eu vou lá e defino e concluo sem experimentar, eu falo, ok, é assim o pensamento que você está escolhendo? A quem pertence essa forma de julgar para escolher? Aí eu vou lá, gente, vocês não têm noção. Quando eu vou lá, eu me surpreendo, porque aquilo que o meu pensamento tinha criado como verdade era uma mentira. E aí eu começo a degustar mais. A vida é como se fosse um cardápio. Quando você vai em algum lugar grandioso e que você tem o prazer de abrir um cardápio, como você gostaria de fazer a sua vida um cardápio hoje? Que páginas você escolheria acessar? Então comece a fazer escolha de uma forma que não deixe seus pensamentos escolherem, porque a nossa mente, ela vai só nos conduzir naquilo que a gente já sabe, e o que a gente não sabe, a gente pode se permitir, lembra, com generosidade de espírito, acessar? Ontem eu acessei um cliente lá em Londres, e aí eu digo, gente, o quanto eu posso ser encontrada com facilidade, independentemente do meu instituto. E lá no instituto a gente tem N parcerias. A gente faz parceria com todo, inclusive você, que gostaria de fazer parte lá no instituto. Sempre eu estou recebendo pessoas que fazem parceria. Vai vir um rapaz de Ribeirão Preto atender os clientes dele de nutrição. Olha que mágico. Quantos presentes as pessoas têm constantemente passando por você, e você com a cara fechada não abre um sorriso e fala pelo menos um bom dia. Fale um bom dia para a vida que você é, para honrar você primeiro. Aproveitando, obrigada, é a terapeuta Ivone. Gratidão, Ivone, pelas palavras. Recebo, agradeço e ganho consciência que só uma maravilhosa reconhece outra maravilhosa. Lembra que a vida é um espelho? A vida pode ser um espelho de reflexo de possibilidades. Então nós começamos a sair da matrix, do julgamento. Então a gente pode ver possibilidade para todos os lugares e caminhos. Inclusive, pessoal, logo logo eu vou lançar um podcast que o meu objetivo, dentro da constelação de estrutura e empresarial organizacional, é fazer você engajar com esse seu negócio, de fazer as suas criações, a sua criatividade, as suas habilidades, os seus talentos na prática. A vida é constância, prática, ação, coragem, escolha e movimento. Então a gente acha que tem que se criar tudo sozinho, não tem não. Foi à toa que eu nasci dentro de um sistema amplo, com vários irmãos, inclusive eu sou gêmea, tá? Para quem não sabe. Então, seja esse movimento, peça possibilidades, peça convite, peça situações que você vai ter a sensação que vão ser desafiadoras, mas lá tem a consciência que você está buscando, lá tem um presente que você quer receber.
e seja grato. Uma dica para a gente finalizar aqui, para quem está chegando agora, já se inscreve, depois volta à aula e assiste tudo. Anotem pelo menos 3 situações como recurso, já que a gente é bom em ficar usando palavras para se autodestruir. 3 recursos e experiências na vida de vocês, onde vocês superaram algo. Então, por exemplo, Cláudia, como você superou o luto da sua mãe? Aí, quando eu paro e fecho os olhos, como eu superei o luto da minha mãe? Corpo, confiando na vida. Vê essa frase para mim, confie na vida, que a vida ela tem um prazo. Cláudia, como você superou o assassinato do seu irmão? Percebendo que o destino dele não é o meu, mas eu posso honrá-lo como o meu irmão, colocando ele no meu coração, não nos meus projetos para matar todos os projetos, percebe? Cláudia, como você superou a perda do seu pai? Dizendo, pai, você vai ter muito orgulho de mim. Olha que mágico, quando você cria essa conexão, isso são recursos. Peça recursos para vocês. A gente tem mania de focar no trauma e drama e ficar preso, solidificado, engessado naquela ideia. E não precisa. Quero aprender muito, pois aprendo muito com você. Gratidão. Muito bem, pula, ó, logo vocês vão ter o método que eu vou lançar para vocês. Nós vamos, olha, gente, vocês não têm noção, nós vamos sobrecriar. E eu falo porque eu sei com consciência do que eu já sobrecriei na minha vida, começando a minha vida do zero. Eu brinco que eu comecei a minha vida assim, com 11 anos, uma bermudinha, lembro direitinho assim a imagem. Quando eu fecho os olhos, eu lembro direitinho a imagem. Uma chinelinha, aquela chinelinha da Havaiana azul, uma bermudinha e uma camiseta porque quando eu era criança, a gente recebia muito, minha mãe, como ela tinha muitos filhos, a minha mãe ganhava muita roupa. Então, quando ela ganhava muita roupa, eu lembro direitinho. Tinha a mini na camiseta, uma camisetinha, eu era magrela, gente, eu era um palito. Com a minha chinelinha havaiana, com a minha bermudinha, e eu falei, eu não tenho tempo para olhar para o passado. Eu só tenho tempo para olhar para o futuro. E eu tinha sempre assim um sonho, eu vou dar conta, eu quero desafiar, eu quero buscar o mundo, eu quero conquistar tudo o que eu desejo. Gente, eu via os aviões no céu quando eu era criança, eu falava, um dia eu vou estar dentro de um avião desse. E eu conquistei. E foi mágico. Então, esse desafio aqui, eu não fico aqui falando para as paredes e para o vento. Eu falo com essência, com integridade, com consciência do que eu vou criar na vida de muitas pessoas. Gratidão, luz e paz. Hoje eu até me emociono porque eu tenho que ter orgulho de mim. Porque se eu não tenho orgulho de mim, tudo que eu conquistei vai pro brejo. Eu falo brejo porque eu conheci brejo, tá, gente? Hoje à noite eu vou dar um workshop fazendo as pazes com o dinheiro. E muita gente fala, ai Cláudia, fazendo as pazes com o dinheiro não é fazer as pazes com o dinheiro no papel, não. O papel ele é só o resultado final do seu produto. Você vai ter muito mais consciência, você vai saber aonde você está honrando o seu sistema, nas dívidas que eles criaram e que você fica pagando o pato. Você não precisa, confia em mim. Nós temos que destruir o medo e a culpa e mudar essa realidade, ok? Então tem que tirar essas correntes que você está carregando nos braços, nas pernas, na consciência, na cabeça, no coração. A gente vai dar uma varredura em tudo isso aí. E dia 7/10 eu vou dar um curso de barras no Instituto Integrativo do Ser. Ele só pode ser presencial. Sou muito grata a essa ferramenta. Ela foi uma das ferramentas que eu dissipei todos os implantes, todas as experiências de tragédias que eu acessei ao longo desse tempo com a minha família no passado. Às vezes você está carregando a família atualmente, mas você pode modificar isso, você consegue liberar. E para quem escolher, dá tempo ainda, tem vaga para o workshop, às 19 horas, no Instituto Integrativo do Ser, e é presencial. Algumas pessoas estão me pedindo, gente, lá de Brasília eu recebi, lá de Goiânia eu recebi, de BH, algumas pessoas estão me pedindo para entrar ao vivo. E eu estou sentindo que vai ser contribuição. Então, para quem é de outra cidade, provavelmente, só me chamar no WhatsApp da bio do meu Instagram, que eu vou passar assim, eu vou abrir a aula para vocês ao vivo lá na hora, para vocês ganharem consciência. Gratidão, Vanessa, Fátima, Diva,
Quem chegou agora, se inscreve e não perca. E terça-feira que vem, 9h09 da manhã, esse é um portal de transmutar muitas coisas que vocês trancaram do passado, principalmente perdas. O tema da nossa live vai ser sempre esse: quem não sabe pedir, não sabe receber e não agradece. Mas dentro desse contexto existe uma profundidade oculta do que a gente vai dissipar e de coisas que nós podemos trazer à tona para pôr em prática na nossa vida. Um beijo, compartilha o link aqui dessa live se você acredita que esse conteúdo foi relevante para você, se tocou seu coração. E a gente se encontra terça-feira que vem de novo. Gratidão, luz e paz e você é o seu presente, você é o seu milagre. Se permita, escolha isso. Não deixe o mundo, a vida de outras pessoas achar que você merece menos. Você não merece. Você conquistou tudo que você conquistou, então você é capaz de dar continuidade.